Então, bom dia a todos. Hoje eu vou dar, então, continuidade às nossas reuniões de quarta. E o assunto de hoje, o artigo de hoje, é a avaliação da função atrial esquerda após ablação de fibrilação atrial com campo pulsado versus radiofrequência. É um estudo observacional comparativo e que fez uma avaliação da função atrial através do strain atrial. Que aí eu vou tentar explicar um pouquinho essa função atrial que vem sendo difundida mais recentemente. Já saíram vários estudos nesse sentido, relacionando com fibrilação atrial. Então, a gente já tem vários estudos confirmando a segurança. Do campo pulsado, principalmente em relação à não inferioridade da radiofrequência, na eficácia do procedimento, porém dados ainda do que acontece com o átrio esquerdo, do remodelamento atrial após a ablação, são escassos comparando as duas técnicas. E as lesões criadas pelo catéter, pelo farapulso especialmente, são maiores, do que os pontos da radiofrequência, então, consequentemente, já tem estudos provando que liberam mais troponina. E isso sugere um possível impacto negativo do PFA na função atrial. E como que se avalia a função do átrio, A função do átrio, o átrio esquerdo tem 3 fases principais. Tem uma fase de reservatório, que é uma fase de enchimento atrial durante a sístole ventricular com a mitral fechada. Então, o átrio se enche passivamente, com retorno venoso pulmonar e se distende. Então, ocorre um alongamento longitudinal das paredes do átrio esquerdo. Depois, é uma fase de condução, que é a diástole precoce. Então, abre a mitral e o átrio esquerdo esvazia passivamente para o ventrículo esquerdo. E, por fim, uma fase de contração, que é a diástole tardia, que só acontece, então, em ritmo sinusal, que acontece, então, uma contração ativa do átrio esquerdo que completa o enchimento ventricular. E essas 3 fases a gente consegue avaliar com o strain. Então, o strain de reservatório é o strain dessa primeira fase de enchimento passivo do átrio, que é na verdade, eles chamam também do strain de pico, o strain global do átrio esquerdo nada mais do que esse strain de reservatório, que é o pico máximo positivo aqui do strain. Depois a gente consegue avaliar também o strain de condução e o strain de contração. Aqui no caso, isso já sai os valores aqui direitinho. Aqui no caso, o strain de reservatório é 33, bem normal, mas entre 25 e 35 é considerado normal. E para dar alterado aqui em relação à FA, foi abaixo de 22%. De condução também aqui bem normal, 24%, e de contração, 9%. O strain de reservatório, ele mede, então, a deformação longitudinal máxima positiva do átrio esquerdo durante essa fase de reservatório. E ele reflete, então, o compliance, a distensibilidade do átrio esquerdo. Então, indiretamente, ele pode indicar pressões de enchimento elevadas, quando ele é reduzido, e fibrose atrial. Então, é o parâmetro mais estudado, mais validado e reprodutível até na incidência de fibrilação atrial, depois eu vou mostrar alguns estudos. E o strain, então, de contração, ele vai medir essa deformação longitudinal, esse encurtamento, ao contrário, antes era alongamento, aqui ele vai medir esse encurtamento durante a contração ativa do átrio esquerdo. Então, vai refletir a função contrátil intrínseca do átrio e vai ser influenciado também pela pressão diastólica ventricular e pela compliance do ventrículo esquerdo, E isso é mensurável, obviamente, em ritmo sinusal. Esse é um dos estudos que eu falei, É a medida do strain atrial, e quando fala só strain atrial, é o strain de reservatório, mas nesse estudo aqui, eles mediram os 3, o strain de reservatório, de condução e de contração, e ele avaliou em 1.935 pacientes dessa amostra grande, que tinham o eco 3D para avaliar o strain. Então, eles avaliaram e viram que a alteração de strain atrial estava relacionada com a incidência de FA durante 5 anos de follow-up. E aqui, em análise multivariada, os realmente que tinham diferença estatística eram de reservatório e o de contração.
e aqui é conforme o nível do strain. Então, a linha azul é um strain normal, acima de 22%, a linha verde seria uma redução leve do strain, então de 18 a 22, e a linha vermelha é o strain menor que 18%. Aumentou aí em 13 vezes o risco de desenvolver FA ao longo de 5 anos. E esse é um estudo que avaliou a recorrência pós-reversão da FA na FA persistente. E aqui, talvez por ser FA persistente, já tinha um strain reduzido de início, eles chegaram num ponto de corte menor. Se tem um strain abaixo de 10, tá, isso o global, que seria o de reservatório mesmo, né? Isso já indicaria com uma sensibilidade de 85%, especificidade de 99%, o risco de recorrer à FA pós-reversão, isso na FA persistente. Aqui só a curva mostrando o ponto de corte, né, de 10 de strain e a sobrevida livre de FA. Esse é um estudo que avalia as alterações laboratoriais e de função de átrio esquerdo pós-ablação, o Nemesis PFA, e ele acabou comparando com a radiofrequência. Então, usou vários catéteres de PFA e comparou com a radiofrequência. E ele viu que, realmente, o PFA, agudamente, ele altera bem mais do que a radiofrequência vários parâmetros. Entre eles, troponina, BNP, hemoglobina, creatinina, LDH, aptoglobina, né, pensando em hemólise aqui, mas todos os parâmetros foi estatisticamente significativo. E ele avaliou a função através da medida da fração de ejeção do átrio esquerdo. E com o PFA agudamente, reduziu 20% em comparação a só 5% da radiofrequência. Então, parece que o PFA realmente faz um stunning atrial, né, uma disfunção atrial aguda mais profunda do que a radiofrequência. E aqui, então, no nosso estudo, ele então vai comparar a ablação com PFA versus radiofrequência, foram 30 para cada lado, mais ou menos, eram pacientes com átrio normal, com volume normal, com FA paroxística, que foram para ablação só de veias pulmonares. Tá? Não foi incluído pacientes que fizeram ablações mais extensas. E eram avaliados, então, o strain de reservatório e o strain de contração, imediatamente antes da ablação, imediatamente após a ablação e 3 meses pós-ablação, né, numa fase mais crônica. E todos eles fizeram ablação com farapulse, tá? Esse daqui foi só com farapulse. Então, em relação às características dos pacientes, né, a idade, tudo foi bem parecido, né, a idade em torno de 60 anos, tá, não teve diferença de comorbidades, insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, AVC prévio, doença coronária, doença arterial periférica, o Charles-Basque, né, também não teve muita diferença aqui, só vendo que foram realmente pacientes bem saudáveis até, né, a maioria da Charles 0. Em relação à classificação do ERA, a NIRA também sem diferença estatística, de medicação, o tempo entre o diagnóstico e a ablação também semelhante, 8 meses aqui, 12 meses PFA, e a necessidade de cardioversão também só um paciente no grupo de radiofrequência, então realmente pacientes bem paroxísticos. Em relação ao eco basal, antes da ablação, né, de cada grupo, fração de ejeção, em média, 56%, tá? O átrio esquerdo, que nem eu falei, normal, ó, o volume de 34 aqui, na radiofrequência 33, diâmetro de 40, e todos os parâmetros, né, de avaliação de função diastólica, pressões de enchimento, linha A, linha E, linha, todos também bem normais e bem iguais entre os grupos, tá? O strain basal, 25, mais ou menos, em cada grupo, o de reservatório, e 11, 12 aqui, o de contração, também considerados valores normais, tá? Em relação ao procedimento, como era de se esperar, o PFA teve um tempo de procedimento mais curto, mas aqui, nesse grupo, um tempo de fluoroscopia bem maior, tá? Cardioversão durante o procedimento, foram 4 no PFA e 2 na radiofrequência. Em termos de sucesso, 96% na radiofrequência, porque tiveram 2 pacientes que tamponaram, e aí não conseguiram continuar o procedimento, então são essas 2 complicações aqui no grupo da radiofrequência, que não teve aqui no grupo do PFA.
E em relação à recorrência clínicas, 2 no radiofrequência e 1 no PFA, tá? Sem diferença estatística também, até em relação ao número de ectopia atrial, também sem diferença nos 2 grupos. E em relação ao strain, então, no pós-imediato e em 3 meses, que eles chamam de crônica, né? Em relação a todos os outros parâmetros, aqui na radiofrequência, todos os outros parâmetros, E', A', EA, E', né, tudo não mudou, tá? Então, esse é o P da fase aguda, não teve muita diferença, e esse é o P da fase crônica também, sem diferença estatística entre os 3 grupos, né? E o strain de reservatório também sem diferença estatística. A gente vê aqui que de 25 foi para 23, voltou para 25. O de contração, 11 foi para 9, depois voltou para 12. Então, sem muita alteração nesses parâmetros com a radiofrequência. Já com o PFA, todos os parâmetros tiveram diferença estatística, tá? Aqui na fase aguda, né? Então, todos os E', todos esses de parâmetros de função diastólica do VE e de pressões de enchimento atrial tiveram alterações agudas. O strain de reservatório caiu de 26 para 22 e o de contração de 12 para 8. Mas na fase crônica, praticamente tudo melhorou, tá? Teve uma alteração aqui só da onda A, e a função contrátil. A função contrátil parece que não conseguiu normalizar, né? Então, de 12 foi para 8 e acabou subindo só para 10 aqui, 11, na fase de 3 meses. Mas o de reservatório normalizou. Aqui é só um exemplo de um PFA. Então, aqui é o strain de reservatório basal, antes da ablação, ele bota aqui como 26, e o de contração 14. Aqui, logo após a ablação, ele mediu em 16, o de reservatório 5, o de contração. O de contração seria essa ondinha final aqui, né? E aqui o de 3 meses. Então, não chegou a normalizar completamente, mas já foi para 22 o de reservatório, né? De 16 para 22. E aí a ondinha de contração que não melhorou muito, foi de 5 para 7%. Aqui é só em gráfico, né, mostrando que da radiofrequência, que é o azul, não teve diferença estatística, né, mas cai um pouco, só não teve diferença estatística, cai um pouco de reservatório, depois volta ao normal. O do PFA em vermelho cai mais, o de reservatório, que foi a única curva com diferença estatística, e depois volta ao normal em 3 meses. E o de contração, né, em azul não significativo, cai um pouquinho, depois volta, o de radiofrequência, e o de PFA cai mais e não consegue voltar ao seu basal em 3 meses, né? As duas curvas com diferença estatística aqui. Então, as possíveis implicações clínicas, né? O strain de reservatório reduzido vai estar associado de forma independente à pressão arterial esquerda elevada, tanto em sinusal quanto em FA. Então, valores baixos, e aí eles usam um ponto de corte em torno de 11% a 22%, sugerem uma pressão arterial esquerda maior que 15%, com um desempenho semelhante ou até maior do que parâmetros convencionais como E'. Então, como a pressão arterial esquerda elevada é um mecanismo central da congestão pulmonar, sugere indiretamente um maior risco de congestão. Pós-ablação e síndrome do átrio esquerdo rígido. Após uma ablação extensa, principalmente com radiofrequência, que é o mais estudado, né, ocorre a fibrose iatrogênica do átrio esquerdo com redução do compliance atrial. Isso leva ao aumento da pressão arterial, hipertensão pulmonar e congestão, né, que é a síndrome do átrio rígido. Então, talvez esse strain de reservatório reflete justamente essa perda de compliance. Então, a gente tem que estudar se isso pode realmente estar relacionado à congestão no pós-operatório. E esse achado de possível stanning atrial pós-PFA vai corroborar também com a nossa recomendação de manter o anticoagulante por pelo menos 2 meses após o procedimento, né? E agora talvez ficar mais de olho em congestão pulmonar. Esse é um estudo até que mostrou essas informações, essa correlação com pressão arterial esquerda elevada e síndrome do átrio rígido, com o strain, né? Então, as limitações, né, do estudo. O estudo foi feito só com pentaspline do Farapulse, então não sei se pode ser extrapolado para outros catéteres de PFA. O tempo de acompanhamento foi curto, né, só 3 meses pós-ablação, talvez o strain de contração melhore também, com mais tempo de follow-up.
E a ablação foi feita só em átrios normais, que a alteração estrutural em átrios doentes pode ser diferente, né, principalmente na FA persistente, e que a gente sabe que, na verdade, na radiofrequência, o que realmente influencia são ablações extensas. Então, talvez essa comparação com radiofrequência em FA persistente e ablações extensas seja diferente. E aqui até o estudo mostra, ele comenta 2 artigos bem interessantes sobre ablação na FA persistente, né, e alterações a longo prazo. Então, esse é um estudo bem semelhante que avaliou o strain justamente numa ablação com PFA, mas extensa, e ele fala que o PFA é capaz de prevenir as alterações restritivas fisiológicas do átrio esquerdo a longo prazo, porque mostrou que na lesão extensa, né, da PFA, com parede posterior, se comportou da mesma forma. Então, caiu o strain de reservatório no primeiro dia, mas em 3 meses voltou ao normal, sugerindo que a lesão seja realmente aguda e reversível, né, que isso não vai refletir numa piora da função atrial a longo prazo, apesar daqui ele ter colocado que o strain de contração não melhorou, né. Mas aqui é bem interessante esse estudo com ressonância, ele avaliou o realce tardio e o edema visto pela ressonância agudamente e cronicamente pós-PFA e radiofrequência. Então, no PFA, dá mais lesão realce tardio, agudamente, mas em 3 meses praticamente some as lesões de realce tardio. E na radiofrequência dá um pouco menos que no PFA, mas a longo prazo elas persistem mais, né? Então, provando que, na verdade, a radiofrequência, as lesões extensas da radiofrequência, criam uma lesão mais permanente, mais duradoura, assim, mais fibrótica mesmo no átrio esquerdo. E edema, né, que a gente sabe também que o edema é mais comum com a radiofrequência, né, do que com o PFA, o edema agudo na parede atrial. Então, 2 artigos também bem interessantes. Então, é isso, né? Após o isolamento das veias com PFA, tem esse atordoamento agudo do átrio esquerdo, com redução significativa de funções de reservatório e contração. A função de reservatório se recupera em 3 meses, mas a função contrátil permanece prejudicada, o que não foi observado com radiofrequência, mas lesões pouco extensas, né? Só isolamento das veias pulmonares. E ainda não se sabe essa correlação clínica se tem com a congestão no pós-operatório, até porque não é algo tão comum, ou até no risco de recorrência pós-ablação, que são achados que a gente ainda tem que estudar, né? Ter mais estudos. Bom. Obrigada. Excelente explicação. E, Miguel, tu achou desse strain atrial aí? Isso é bom ou não é bom? No começo, é que os números ali não me chamaram muita atenção, porque... Eu paro de gravar agora, depois? Pode chegar agora, depois elas cortam. Se tu vê os números assim, não muda muito, mas depois na curva, aqui, ó. Aqui 22, né? Ficou uma é 23, outra é 22,9. Não sei como é que deu tão significativo aqui, né? Porque larga de 25,1, o outro larga maior um pouco, 26, né? Mas um caiu para 23, o outro 22,9. Não consegui entender. Mas depois numérica, nas curvas, tu vê que é diferente. Quando tu bota ali, realmente, aqui dá para ver uma diferença. É que esse acho que eles pegaram talvez um extremo, né? Que caiu para 16. Talvez a maioria não caiu tanto assim. Até porque foram lesões só de veia, né? E será que essa parte aqui tem a ver com a função diastólica do átrio, que é um strain de longitudinal, né? E isso aqui tem a ver com a função sistólica, tipo onda I, onda A, assim, que é outra coisa, né? Onda I, onda A, fluxo, né? Isso aqui é contração. Talvez isso aqui enrijeça o átrio e aqui ele perde a contração. Essa parte finalzinha aqui, acho que é isso. Talvez tenha que dar mais volume aqui, não sei se o pessoal está... Não sei onde é que está o som, se está aí ou está aqui na TV. Ele não conseguiu entrar. Eu tinha pedido se o Zé conseguia entrar para dar uma volta nessa casa do stream, mas... Eu mandei para o Mário e para o Thiago, mas acho que eles não conseguiram entrar. Não sei quem fez. Eu entendi aqui, não sei se foi porque a conexão, alguma coisa. O Mário está aqui. O Mário está ocupado ou não está? O Mário está no banheiro. Diga. Oi. E aí, bom dia. Bom dia. Tu já estudou esse negócio de strain aqui? Strain atrial eu estudei pouco. Tá. Já serve. Não, a gente só estava falando se dá para correlacionar, tipo, com onda E e onda A, né? Esse strain aqui, tipo, de reservatório e de contração.
mas não sei se dá para ser uma correlação tão... É que os dois mudam, né? Quando tu altera o estranho atrial, tu vai ter alteração também no tamanho da onda E, na velocidade de desaceleração, porque os dois medem a mesma coisa, né? Eu acho que mais sim. ou menos isso. Então, os dois estão indiretamente medindo a mesma coisa, né? Se tu tens um átrio mais duro, necessariamente tu altera o teu tempo de esvaziamento. Só que a diferença é que quando tem onda E e onda A, tu tem função ventricular junto, né? Porque onda E e onda A dependem, além da pré-carga, da função ventricular. Então, elas avaliam mais função ventricular, porque é um movimento ativo, né? É diástole do ventrículo. Então, tem alteração, mas o estranho atrial, ele tenta isolar um pouco mais a função atrial, né? Porque daí tu consegue medir o átrio em si, isolando essa parte esse componente ventricular. Ó, viu como esse teu pouco aí já ajudou? Já nos ajudou, velho. Pior que parece verdade isso aí que tu fala. Eu entendo ali que tem trabalhos que mostraram que é um preditor, né, para evoluir, para FA esses pacientes, mas são todos pacientes que não fizeram ablação de FA. Estou pensando se pode lembrar daquela teoria do André que ele comenta que existe a contratilidade das vias pulmonares. Se tu avaliasse essa contratilidade de uma maneira não invasiva, através de uma tombo, ultrassom, poderia até, eventualmente, porque tu quer isolar eletricamente, tu espera que tenha menos contratilidade, né? Então, poderia até avaliar a reconexão de veia. Eu fico pensando se talvez tu ter esse estranho longitudinal, de reservatório, pior após a ablação, não te possa te dar um resultado benefício. Pior? Porque daí as veias estão isoladas. Teoricamente, a veia não está ajudando a isoladas. contrair. E tu continua com essa... A veia está aumento de dissociada, ela não pressão, está né? relaxando junto com a diástole do átrio, não está contraindo junto com a... O excesso de contração ali, tu diz. Que talvez não tenha melhorado em 3 meses, é uma coisa boa. Não sei, Que talvez... pode sugerir que não reconectou. Only tipo, God knows, interessante, bem interessante. Eu gostei porque assim, ó, uma vez que o paciente tem a sua primeira FA, ele no começo tu mostrou uns strain atrial, mostrando que quem tem o strain reduzido Recorre mais. tem mais recorrência. Por exemplo, quando o cara tem a sua primeira fibrilação atrial, a gente não tem muito o que avaliar, né? Vai avaliar do ponto de vista clínico, hipertensão, diabetes, álcool, se dói bem ou não, mas não existe um exame que vai te dizer se o cara vai recorrer ou não vai recorrer. Daqui a pouco, fazer um eco com quem avalia a função atrial de verdade, né? Focado um cara que tem fibrilação atrial. Até porque pode ter todos os outros parâmetros normais, né? Volume normal, diâmetro normal, então isso seria algo mais refinado. Esses paroxísticos aí, geralmente eles têm isso aí normal. Interessante que quando ali abrir a tabela 1, que parece que tem muita gente em classe funcional alta, né? Ali, ó. Onde é que está? Mas frequência PFA, classe Maioria Não, eu vi outro. São pacientes bem saudáveis, Bem saudáveis. jovens. Que acho que foi justamente isso, eles maioria. quiseram tirar todos os vieses, né? Pegar pacientes bem normais, bem saudáveis, poucas comorbidades, para ver o que realmente influencia o tipo de energia na função atrial. Uma coisa que tu tinha comentado ali, que eu acho que é interessante em relação à ressonância, né? Mostrar que tem mais realce tardio na radiofrequência, e isso poderia ser lesões mais duradouras. Tem um ponto importante aqui, que o mecanismo de necrose do PFA e da radiofrequência são diferentes. A radiofrequência é uma necrose coagulativa, né? E do PFA é uma eletroporação, né? Então é uma lesão não térmica. Então, eu acho que aqui o problema é só o método de avaliação da lesão, né? Que não é acurado o suficiente para comparar os dois. Trabalhos têm mostrado que elas são, no mínimo, equivalentes, né? Eu tenho uma teoria ainda que talvez o PFA tenha uma lesão um pouco mais duradoura, justamente pelas outras coisas que a gente vê, né? O menstrofone parece que ele faz mais lesão, faz mais estranho, e, sem sombra de dúvida, esses pacientes evoluem, no outro dia se faz muita ablação, com mais insuficiência cardíaca. Eu queria saber o número de lesões que eles fizeram na veia, não sei se eles colocaram ali. Porque isso é um ponto importante. Se tu sentar ali o sarrafo e... Quanto mais a cada 2.000 volts é do seu... Por isso que eu acho que aqui na radiofrequência não teve alteração, porque foi só as veias, foram lesões pouco extensas. Que quando tu aplica o PFA, mesmo que tu aplique só nas veias, o átrio todo, o ventrículo também fica meio embalhado, né? É muita corrente. Se imaginar, ele está fazendo meio que uma mini cardioversão toda hora, né? 50, 60 cardioversões, né? Quer dizer, na prática, com o PFA, mais conexão pulmonar no dia seguinte? Aquele trabalho do Manifest teve 3 vezes mais internação por IC.
do que o rádio No frequência. começo, lá em Boston, quando a gente tinha um número meio místico, assim, que a gente viu, fazia mais de 70 lesões no PFT, a gente já deixava com a furosemida para prevenir esse um pouquinho E aí a gente faz com radiofrequência, né? Isso que queimou demais. Se é parede posterior, linha anterior, vai ficar com resto. Aí a gente deixa também furosemida no pós-procedimento. Gabriel, Fala, Torelso. lá em Boston vocês usavam mais o Farapulse ou... Não, quando eu saí de lá, o Farapulse foi muito utilizado no começo, até porque era o único disponível, mas quando eu saí agora do último ano, das 7 salas que a gente tinha, 4 já eram uma fera, quase que diariamente. E o Farapulse ficava dançando entre uma e outra. Então era com certeza primeiro a fera, depois o Farapulse em relação a PFA. Com a fera, com o Sphere 9, eu não sei também como é que seria essa comparação, porque ele não deixa de ser um catéter ponto a ponto, né? Faz isolamento, são lesões menores, mas tu tem esse mesmo efeito de stun, tu consegue ver no ICE que ele faz a mesma tipo de contração inserida nos pulsos, né? E é 2.000 volts também, Ele cara? é 1.800, se não me engano. Ah, vai dar no mesmo, no final. A única diferença do Afera, do Sphere 9, é que ele não é uma onda bifásica, né? É como se fosse um grande unipolar, por isso que ele tem um monte de interferência externa. Por isso que talvez a teoria que afeta a CDI, marca-passo, seja por isso. O campo de elétrico que ele libera, ele trabalha de uma forma diferente com talvez altere mais estruturas, mas menos local, né? Porque a energia se dissipa mais. Né? Ele parece ter um efeito antena muito grande. Assim, a energia provavelmente. E quando tu faz bipolar, entra muito. O ideal seria um estudo comparando diversos tipos de catéteres, porque a energia é a mesma, mas a área em que cada sistema libera a energia é diferente, né? Então, eu acho que não já está até fazendo esse tipo de estudo assim, né? Comparar o Varipulse com o Farapulse com o Sphere 9. Se não querem desfecho, queria pelo menos desfecho ecocardiográfico, né, para não ficar matando um outro, né? Foi empresa da igreja. Mas esses desfechos, tudo aí, dá para avaliar fracionado. Ok? Bom ponto. Muito legal mesmo. A gente tem que... Essa é uma área que está muito quente nessa parte de avaliação diastólica, assim, Tem avaliação de coisa estranha atrial. A gente pode fazer, eu fico pensando tanto para a ablação quanto para o... Então, olha que legal, eu até tinha esquecido. Eu botei aqui para mostrar para vocês, tem um estudo. Ai, meu Deus, como é que eu volto aqui agora? Os nossos 2 casos ali do ventrículo, cara, foram muito chamativos, assim. Vamos ver se isso se mantém. Eu botei aqui, ó, a avaliação do strain para avaliar a condução interatrial no feixe de Bachmann, né, na estimulação do feixe de Bachmann. Daí, eles avaliam o strain segmentar dos 2 átrios para avaliar a condução intraatrial também. E daí, eles acompanham essas 2 curvas, a verde e a azul, e eles veem esse ponto aqui que seria o final da contração atrial, né? Aqui a contração, então o ponto mais negativo da curva seria o final da contração. Eles medem o tempo até essa última curva aqui, e daí eles olham a curva branca, que é uma média das 3 paredes. Então, o tempo até ali no átrio esquerdo e o tempo até ali no átrio direito. Isso vai dar a condução interatrial. E as 2 curvas azul e verde, que é a parede septal e a lateral, vai dar a condução intraatrial, que tem que estar igual aqui, né? Tem que contrair ao mesmo tempo. E daí eles avaliaram nos 3 tipos de estimulação. Aqui sinusal, aqui o Bachmann e aqui o apêndice atrial direito. Então, o tempo de condução interatrial aqui no normal, 4 milissegundos de diferença, esse tempo até chegar aqui, né, nos 2 átrios, com uma P aqui de 124, e no feixe de Bachmann, esse tempo só sobe para 8, uma P de 108, e no apêndice atrial direito, esse número vai subir para 25, então atrasa bastante a condução interatrial com um P de 145. Eles botam que talvez também tu usar um critério com strain para avaliar a condução interatrial, para ver se tu está